O que eu tenho para dizer antes dessa última canção é que hoje é um dia que a gente lembra do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Mas eu também lembro a vocês que a gente está aqui hoje somente por isso. Que a gente foi salvo pelo sacrifício dele. Deus nos deu vida. Deus nos deu ar. Deus nos deu uma casa. Deus nos deu alimento. Louvado seja o nome do Senhor, por isso que a gente não merecia nada disso. Aquela cruz era pra gente. Porque nós somos pecadores. Que na hora que a gente deveria estar orando, a gente fica com preguiça e vai dormir. Que na hora que a gente tem que se entregar, a gente fala, não, mas eu queria dançar ali com meu colega primeiro, então não vou me entregar agora não, deixa pra amanhã. Que na hora que a gente tem que se entregar, a gente fala, Deus, só mais um pouquinho. Amanhã eu vou. Na hora que eu tenho que crucificar Deus, tem uma matinê ali, sei nem se chama matinê. Mas tem uma festinha ali que eu tenho que beber, tenho que dançar com meus colegas. Então amanhã eu vou. E a gente acorda. Deus, sabe o que é? Eu tenho minha filha, eu tenho meu filho, tem que fazer um almoço aqui hoje. Vou hoje não. No outro domingo eu vou. Só que a gente não sabe quando que Jesus vai voltar. E Ele conhece cada coração aqui. Cada coração aqui. Então Ele sabe quando você se entrega e quando você não. Mas de uma coisa eu posso te falar. Um lugar maravilhoso para a gente estar, que é no colo do Senhor. Que paz que o Senhor dá pra gente. Obrigada, Deus. Obrigada por essa paz. É muito maior a paz e a tranquilidade de estar no colo de Deus do que estar junto com os nossos amigos. Não que isso não seja importante, isso é. Mas tem que levar também essa paz para eles. Com a nossa família, com nossos filhos, super importante estar com eles. Mas que a nossa prioridade seja Deus, acima de tudo. Seja Jesus que morreu naquela cruz, acima de tudo. E para sempre que Ele seja exaltado. Para sempre, Deus.
vai se assentar para sempre. Ele vive e reina para sempre. Amém, meus irmãos? Queria chamar o departamento de missões. Querida Val, que hoje nós estaremos encerrando o mês de missões, né? O período das missões. É hoje que encerra. Sim, como um momento, né? Mas o mês não se encerra. Bom dia, meus irmãos. Primeiro que eu já falei com todo mundo, nós vamos recitar o tema, nós vamos falar, orar, e depois nós vamos, e depois vamos ter os dízimos e as ofertas. Irmãos, nós estamos, eu não posso assim fazer uma prévia do que já foi arrecadado, mas nós já sabemos que estamos indo, tá? E a irmã Roberta depois vai me passar direitinho, aí nós vamos passar para os irmãos. E nós ainda estamos, vai acabar a campanha que a gente falando aqui, das propagandas, né? Mas nós vamos continuar falando sobre missões, até as ofertas só se encerram no final de abril. Tá? No último domingo de abril nós encerramos com as ofertas, mas nós vamos até o finalzinho de abril ainda arrecadando para missões. E nós vimos que eu estou vendendo ainda os limões, tá? E eu achei assim, eu pensei que fosse uma coisa que não fosse assim sair tanto, mas graças a Deus está dando tudo certinho. Deus está abençoando as missões e está abençoando cada irmão ao comprar os limões. E a irmã Nancy hoje deu as senhoras que estão fazendo lá o curso, elas fizeram umas capas de almofada e a irmã Nancy me deu para vender. Então, R$30, 3 capas de almofada, mas já vendemos também. Tá? Então, eu só estou passando, porque ela me deu, eu ainda falei assim, irmã, acho que está caro. Aí ela falou assim, não, irmã, pelo trabalho que veio, não sei o quê, e é para missões. E aí, eu nem precisei nem chegar ali para falar. O primeiro irmãozinho que apareceu, eu ofereci, e ele já comprou as capas de almofada. Então, que Deus abençoe os irmãos. E hoje nós não vamos falar sobre missionários, vamos só orar por eles. Orar pelos missionários que estão em outros países, que é missões mundiais, e orar também pelo todos que trabalham na convenção, porque nós sabemos que os missionários dependem deles. Se eles lá não organizarem, não fizerem tudo direitinho, eles não vão receber nada. Então depende dos irmãos que estão lá na sede aqui, trabalhando para que as ofertas cheguem e para que a gente tenha mais e mais missionários trabalhando, pregando o Evangelho. Então nós vamos orar primeiro, depois nós vamos cantar, aliás, vamos falar o tema primeiro, já está ali, depois nós oramos. Então vamos falar o tema bem bonito. Porque o filho vivo e voltará. Vamos completar a missão. Vamos falar melhor porque eu atrapalhei, tá? Tá bom? Porque o filho vive e voltará. Vamos completar a missão. E o adivinha? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí nós vamos cantar para depois nós orarmos. Não, vamos ficar mais um tempinho de pé. É o último domingo que a gente canta essa música, eu quero ver bem bonito. Já está uns 4 domingos cantando ela. Ela é linda, eu gosto muito dela. Acho que ficou muito bonito. O hino esse ano. Então vamos continuar louvando o Senhor com esse momento.
Deus pelas ofertas e dízimos e também por orar por cada missionário. Eu vou pedir à irmã Terezinha que ore neste momento, agradecendo a Deus pelas suas ofertas e também pelos nossos missionários. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Senhor Jesus, por esse momento. Nós só temos te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor ressuscitou, morreu, ressuscitou e vive está em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por cada missionário espalhado neste mundo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por aqueles que deixaram sua cidade, estão, Senhor Jesus, morrendo pela tua palavra, pelo teu nome. Por isso também nós te agradecemos, e te agradecemos por esta igreja aqui neste local, por cada irmão que estão aqui dizimando e ofertando. Nós só temos que te agradecer, que o Senhor venha abençoar cada um, irmão. Que o Senhor também venha abençoar com emprego, através do emprego, aqueles que necessitam de emprego. Que o Senhor venha abençoar, venha abrir porta na vida dele. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode ser assim. Amém, irmãos. Os irmãos que chegaram no meio do momento estão entendendo. Meu Deus, o que é isso? O pastor estava ali sentado, o pastor está com uma bota no pé. Irmãos, aconteceu. Estarei fora da próxima Copa. Ancelotti não vai poder me convocar. Estou fora. Me machuquei, me lesionei jogando bola. E aí eu estou com essa bota aqui. Provavelmente alguma lesão no meu tendão. Não sei se rompi novamente, ou se rompi parcial, ou totalmente, ou se trata de uma tendinite. O fato é que é no tendão, como mostrou a tomografia. Vou fazer um exame de ressonância para saber a gravidade do que aconteceu aqui. Tá bom, irmãos? Mas hoje eu não poderia ficar de fora, eu queria vir. Até cheguei a pedir a Val para deixar algo sobre aviso, mas eu queria vir, eu queria estar aqui. E nós vamos fazer 2 momentos de reflexão nesse domingo de Páscoa, porque eu acho que o momento pede algo diferente, pede algo especial. E eu queria te convidar a abrir, nós vamos ler alguns textos nessa manhã. Mas agora, nesse momento especificamente, queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Obrigado, meu irmão. Nós teremos algumas mensagens diferentes nesse momento. Então, queria te convidar a abrir em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, apenas. Colossenses, capítulo 2, versículo 17, que vai dizer o seguinte: essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Novamente, essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Eu ouvi alguém procurando ainda. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A minha esposa amada, ela sugeriu, e muitos irmãos sugeriram que eu pregasse sentado. Irmãos, mas eu tenho uma dificuldade imensa de pregar sentado. Seria uma dificuldade para mim. Eu gostaria, nesse momento, fazer esse esforço pelos irmãos para a comunicação ficar melhor. Então, eu vou ficar em pé nesse momento, tentando me conter para me movimentar menos. É isso que Paulo fala no capítulo 2, versículo 17, que nós acabamos de ler. Eu queria falar um pouco, de forma introdutória, acerca da Páscoa, sobre isso, sobre sombras, sobre festas, sobre revelação. E nós sabemos que quando a luz projeta em alguém, ou quando projeta em algo, a luz deixa uma sombra, deixa um contorno, deixa... De uma certa forma, nós conseguimos ver contornos, conseguimos ver, ter uma noção da forma física conforme a luz refletida, conforme a sombra. Mas ainda assim, as sombras não nos possibilitam ver o rosto. As sombras não nos possibilitam ver detalhes.
As sombras não nos possibilitam ver a pessoa por completo, mas é possível, através da sombra, ter uma noção do que é. Se eu olho só para a sombra, eu sei que é uma mão, que está sendo refletida de uma certa forma. Nós temos ideia de quem é, se é a sombra de alguém refletida. É possível, se eu colocar a silhueta, a sombra de alguém, de algum personagem conhecido, talvez, é possível que muitos consigam identificar, apenas pela sombra. Sombras. Paulo está falando um pouco sobre sombras. Mas sombras do que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando acerca de sombras de festas. Porque o que acontece? Alguns cristãos, os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judaizantes porque eles não estavam guardando as festas. Eles não estavam guardando o sábado. Então eles estavam sendo perseguidos. E Paulo vai dizer, olha, não se preocupem. Não se preocupem se te criticarem por não estarem guardando festas. Não se preocupem se te criticarem por não estarem guardando sábado. Porque essas coisas, ele vai dizer, essas sombras são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. São sombras de Cristo. E as festas, elas trazem essas mesmas ideias. As festas, elas são celebrações que ressaltam sempre alguma coisa. A gente nunca dá uma festa pela festa em si. As festas, elas têm motivações. Se eu estou alegre, eu dou festa. Se eu estou fazendo aniversário, eu dou festa. Se Deus me abençoou de uma maneira, de sobremaneira, nós damos festas. Se nós tivermos um livramento, nós damos festas, um culto de ação de graça. Portanto, sombras mostram algo, revelam um contorno de algo. Festas também apresentam algumas formas, expressam sentimentos, expressam emoções. Festas expressam motivo. Sombras, festas, revelação. E hoje nós celebramos a Páscoa, irmãos. A Páscoa, que antes era uma festa institucional judaica, lá quando ela foi projetada pelo Senhor, ela era uma festa institucional, uma festa de gratidão pela libertação do povo do Egito, uma festa de gratidão ao Senhor pela salvação do anjo da morte. Sombras, apenas sombras. O problema é que com o tempo, a festa da Páscoa, tanto para o povo judaico quanto para nós, a festa ela acabou se tornando um pouco uma obrigação. A festa acabou se tornando um rito. A festa, quase que no jargão do futebol, só cumprindo tabela, que as pessoas celebram a Páscoa. E após Jesus ressignifica o sentido real da Páscoa. Após Jesus, nós conseguimos entender, e o sacrifício de Cristo rememora aquilo que foi feito lá no Êxodo. A libertação do povo no Egito, não mais a libertação de um povo, é a libertação do mundo, daqueles que estão em Cristo, libertação do pecado. A salvação do anjo da morte lá no Êxodo não mais era simplesmente um anjo da morte. Agora em Cristo a salvação é da morte eterna. A Páscoa é Jesus. A Páscoa é ressurreição. A Páscoa é demonstração de amor. E Paulo aqui aos Colossenses, ele não está diminuindo a Páscoa, a celebração. Ele não está invalidando a festa. Ele não está dizendo, olha, não comemorem mais a Páscoa. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, gente, a festa que antes comemorávamos como de forma institucional, a festa que muitos comemoram de maneira de qualquer jeito, essa festa da Páscoa, ela era uma sombra. Agora não mais nós devemos adorar a sombra, porque Cristo já veio. E Paulo vai dizer aos Colossenses aquilo que eu queria dizer para os irmãos nessa manhã, nesse primeiro momento. A Páscoa é uma realidade, não é mais uma sombra. A Páscoa é sobre Jesus, é tudo sobre Ele, meus irmãos. Eu queria passar um vídeo para os irmãos nesse momento.
Com amor, como eu posso ser assim? Querer tanto. Preste atenção na letra dessa canção, irmãos. É tudo sobre Jesus, sempre foi. Como pedir coroas um rei que da sua glória se despide? Como exigir
sobre ele. A gente precisa viver Cristo todos os dias, irmãos. O sacrifício dele não foi em vão. Não pode ter sido, não podemos viver nossas vidas como se o sacrifício dele fosse em vão. Nós precisamos viver por ele. Eu queria conversar um pouco nessa manhã com os irmãos sobre 3 momentos da Páscoa. Primeiro, quando a Páscoa foi instituída, segundo, o próprio Jesus celebrou a Páscoa, e por fim, Jesus ressignificando a Páscoa. Eu gostaria, como eu disse, nós vamos abrir alguns textos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13 a 14. Êxodo, capítulo 12, versículos 13 e 14. Quem abrir, irmãos, por favor, pode ler para a gente. Êxodo, capítulo 12, versículos 13 a 14, em voz alta, por favor. A primeira Páscoa, irmãos, ela envolveu morte. A primeira Páscoa, ela envolveu sangue. A primeira Páscoa, ela envolveu momentos de apreensão. Quase que, parafraseando aí um cantor famoso, foram muitas emoções na primeira Páscoa. E Deus, quando a gente vai fazendo a leitura do Êxodo, nós vamos entendendo que Deus vai golpeando um a um as divindades egípcias. Cada praga que Deus estabelece ali para o Egito, naquele momento, é uma divindade egípcia que Deus vai destruindo, que Deus vai derrotando, deixando claro ali para os egípcios, para Faraó, que ele era o único Deus, não havia outros deuses além dele. E por último, como a 10ª praga, tem a morte dos primogênitos. A morte, então, ali do filho de Faraó. Faraó era também considerado uma divindade, ele era considerado filho de Ra, o deus Sol, que talvez seja a maior divindade egípcia. Faraó, considerado uma divindade, Deus então mostra para ele que a sua posteridade, a sua linhagem teria fim. Que essa linhagem, que essa divindade não se sustentaria. Deus se mostrando extremamente superior a qualquer outra divindade que os egípcios poderiam imaginar. Deus dizendo para Faraó: olha, esse povo que você mantém cativo é meu povo, eles são meus, e eu sou o único Deus. Só que antes de Deus enviar o anjo da morte, ele dá algumas instruções ao povo. Algumas instruções com relação ao animal, algumas instruções com relação ao sangue, algumas instruções com relação aos ossos, inclusive, do animal, dentre outras instruções. Acerca do animal, Deus disse que não era para ser qualquer tipo de animal. Deus deixou bem claro que fosse um cordeiro, macho, sem defeito, bem especificado. Acerca do sangue, Deus deixou bem claro que não bastava simplesmente o sacrifício, a morte do animal. Todo o sangue do cordeiro precisava ser derramado. E todo o sangue do cordeiro, aquele que foi derramado, ele precisava ser aplicado ali nos umbrais, no batente da porta, no teto. Aquele sangue precisava ser visto. Aquele sacrifício precisava ser visto. Porque a promessa de Deus para o povo era: quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. É o que diz a palavra. E é exatamente esse o significado da palavra Páscoa em hebraico. Pechá, que nós chamamos de Páscoa, significa literalmente passar por cima. Quando Deus passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Deus disse qual era o animal, Deus disse de que forma deveria ser agido ali com o sangue do animal, e Deus deu determinações até em relação aos ossos. A princípio, quando a gente faz uma leitura, parece estranho. Por que os ossos do animal não poderiam ser quebrados?
Por que tão específico assim? Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. Não sei se você já se perguntou por quê que Deus deu essa orientação. Por que motivo? Não vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, para entender o porquê que essas coisas aconteciam. E dessa forma, em meio a sangue, em meio à apreensão, em meio a uma celebração também, dava-se ali a primeira Páscoa. E Deus instituía ali com o seu povo a primeira festa institucional, uma Páscoa, celebração, celebrando libertação, celebrando salvação naquele momento ali do Egito. E essa celebração deu-se por muitos e muitos e muitos anos. Ali no Êxodo, que lemos, Deus instituiu a Páscoa. E o judeu então celebrava a Páscoa com esse entendimento. Eu queria te convidar a ler Lucas capítulo 22, vamos avançar um pouco mais. Lucas capítulo 22, versos 19 a 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20. O povo celebrava desde então, desde o Êxodo, a Páscoa. E aí em Lucas nós vamos ver o próprio Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20. Alguém pode ler, por favor, em voz alta? Lucas 22, 19 e 20. A ceia que celebramos em memória de Cristo foi algo que foi celebrado num período de Páscoa. Jesus estava ali celebrando a ceia. E é interessante que a primeira Páscoa, a do Êxodo, que nós lemos, até esse momento onde Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, através da ceia, passaram cerca de mais de 1.400 anos, do Êxodo até Jesus celebrar a Páscoa ali com os seus discípulos. E mais interessante ainda, e mais impressionante, que Israel comemorou a Páscoa ininterruptamente por quase 15 séculos, praticamente. Quase 15 séculos comemorando a Páscoa até chegar a esse momento. E Israel fez isso muitas vezes sem se dar conta de que esse momento aqui com Jesus, durante esses 1.400 anos que eles celebraram a Páscoa, eles estavam ensaiando para o que aconteceria nessa noite. Toda a celebração de Páscoa foi um ensaio. E Israel não percebeu que era um ensaio para o que ia se dar naquela noite. Israel nem se dava conta de que o próprio Cordeiro Pascual andava com eles, caminhava com eles, conversava com eles, os abraçava. E por 33 anos, durante a existência de Jesus, ele celebrou uma festa que dizia respeito a ele mesmo. Irmão, já pensou nisso? Por todos os anos, Jesus também, como judeu, celebrava a festa da Páscoa. Uma festa que dizia respeito a ele mesmo. Acontece que, nos tempos de Jesus, a Páscoa, ela continuou sendo uma festa familiar, como era desde a origem. Porque, desde a origem, quando passou o sangue do cordeiro nos umbrais, os hebreus tinham que ir para dentro de suas casas, as famílias ficavam reunidas. Desde então, a Páscoa sempre foi uma festa familiar. Mas só que nesse momento aqui, já nos períodos de Jesus, a Páscoa já estava perdendo a sua essência. A Páscoa estava perdendo o seu sentido. E os judeus, os sacerdotes, os fariseus, acabaram transformando e desvirtuando o real sentido da Páscoa. Transformando a Páscoa num ritual litúrgico, que inclusive até hoje o judeu celebra, chamado Seder. E no tempo de Jesus, a Páscoa já tinha se tornado uma outra coisa. Desvirtuado total do real sentido do que seria Páscoa. Inclusive, num dos momentos desse ritual de Páscoa, o sumo sacerdote ele era o responsável por avaliar o cordeiro. Você chegava lá, entregava o cordeiro, o sumo sacerdote ele ia avaliar o seu cordeiro. Só que geralmente o sumo sacerdote identificava que o seu cordeiro era impuro.
Aí ele dizia o seguinte, ó, vai ali na quitanda do Youssef, o chefe das quitandas, e compra ali um cordeiro com ele puro. A festa se perdeu. A festa perdeu o sentido. E tanto naquele tempo quanto hoje, o sentido de Páscoa foi se perdendo. O sentido de Páscoa foi se esvaindo, foi se desvirtuando. E Jesus aqui nesse momento, Jesus retoma o sentido da Páscoa. Jesus ressignifica o sentido da Páscoa. Quando na ceia, nesse momento, Jesus toma elementos que Israel está cerca de 1400 anos celebrando, elementos que eram comuns numa ceia de Páscoa, o vinho e o pão. Ele pega esses elementos em que o povo já estava acostumado a celebrar de forma litúrgica, ele pega esses elementos e diz, olha, eles estão se cumprindo agora, porque eu sou pão. Está se cumprindo agora, porque o meu sangue derramado é o vinho. O cumprimento dessa Páscoa está acontecendo agora, e foi nesse momento em que a Páscoa, antes esvaziada, ela ganha o seu real sentido em Cristo Jesus. Sentido de libertação, o sentido real de salvação. E eu queria te convidar a caminhar para o sentido real da Páscoa. Nós vimos a Páscoa sendo criada ali na sua essência. Nós vimos Jesus celebrando a Páscoa através da ceia, que era um ritual comum naquele período judaico. E eu queria te convidar a perceber a consumação da Páscoa na sua essência, o sacrifício do Cordeiro. Peço ao irmão, por favor, que possa abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo 30. E outro irmão que possa abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versos de 6 a 8. João, capítulo 19, versículo 30. E Lucas, capítulo 24, versos de 6 a 8. Quem abriu o texto de João pode ler, por favor. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ele, tirando a cabeça, entregou o espírito. O texto de Lucas. Lucas 24, 6 e 8. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Jesus é a Páscoa, meus irmãos. O Cordeiro Pascal que nós falamos lá no Êxodo era Jesus. Toda a festa, toda a celebração da Páscoa era sobre Jesus. Tanto agora a Páscoa que celebramos, quanto a Páscoa desde o Êxodo, sempre foi sobre Jesus. A festa antes instituída por Deus para o povo judaico, ela era uma sombra, é isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, como falamos lá no início. A festa ela era uma sombra que apontava para Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus, o nosso Senhor, Jesus, o nosso Salvador, Jesus, o nosso Libertador. E os irmãos querem ver algo interessante? A todo momento aqui, desde o início, eu estou tentando frisar e deixar claro que Jesus ele era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que traz libertação. Jesus é aquele que traz salvação genuína. E quando eu afirmo isso, eu queria trazer o que o mundo chamaria de coincidência. Eu queria trazer para você algumas Jesus-cidência acerca da Páscoa. No dia 10 do mês de Nisan, o mês que era o primeiro mês do ano do judeu, no dia 10 do mês eles celebravam a Páscoa e era o dia que o Cordeiro ele era apresentado no templo. Nesse mesmo dia do mesmo 10 dava-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No mesmo dia em que o Cordeiro era apresentado, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, estava sendo apresentado ali em Jerusalém. Enquanto o Cordeiro era apresentado no templo, Jesus entrava em Jerusalém, o verdadeiro Cordeiro Pascal sendo apresentado ao povo. Dos dias 10 ao dia 14, analisavam a pureza do Cordeiro. E eles identificavam se o Cordeiro Pascal ele
sacerdotes, fariseus, saduceus, herodianos, Pilatos, todos eles investigaram ali a pureza de Jesus, que se dizia ser o Messias. Durante o mesmo período de inspeção do Cordeiro Pascal, Jesus era inspecionado por todos acerca da pureza e acerca daquilo que ele falava sobre ser o Messias. O verdadeiro Cordeiro Pascal era inspecionado aos olhos de todos. E as pessoas não percebiam que o Cordeiro de fato estava sendo inspecionado, como diz a tradição, como ensina a palavra. Naquele mesmo tempo, na cruz, o sangue do Cordeiro, antes lá no Êxodo, que foi derramado sobre o madeiro, apontava para o sangue de Jesus, que da mesma forma também seria derramado sobre o madeiro. O mesmo sangue do Cordeiro antes, colocado nos umbrais das portas, é o sangue de Cristo depois derramado naquela cruz. Mais algumas coisas que eu queria te trazer, alguns pontos, talvez os mais impactantes acerca da celebração da Páscoa. Às 9 da manhã, o cordeiro, na celebração da Páscoa, ele era amarrado. O sumo sacerdote pegava o cordeiro pascal e amarrava o cordeiro pascal a uma estaca junto do templo. Às 9 da manhã, do outro lado do muro, Jesus estava sendo pregado na cruz. O mesmo cordeiro pascal que na celebração da Páscoa era amarrado pelo sumo sacerdote a uma estaca, apontava para Jesus, que na mesma hora estava sendo amarrado, pregado naquela cruz, na mesma hora, na mesma cidade. Às 3 horas da tarde, era possível ouvir o grito do sumo sacerdote. Existia um rito litúrgico para poder encerrar aquele momento de celebração de Páscoa. E às 3 horas da tarde era possível ouvir o sumo sacerdote gritando: está consumado! E aí eu te pergunto, qual foi o brado que Jesus deu naquela cruz? No mesmo horário, no mesmo momento em que o sumo sacerdote bradava ali no encerramento do rito pascual e gritava: está consumado. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus, o verdadeiro sacrifício, gritava e bradava a mesma coisa, a mesma palavra: tetelestai, está consumado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. E por fim, lembra que eu falei com os irmãos que era estranho a ordem lá no Êxodo, quando Deus disse para que nenhum osso daquele cordeiro fosse quebrado? Quando a gente segue o relato, a gente percebe que os soldados, eles quebraram os ossos dos outros homens que estavam na cruz para acelerar a sua morte. Mas quando eles chegam até Jesus, eles percebem que Jesus já havia morrido. Então eles entendem que não havia mais a necessidade de quebrar ali as pernas de Jesus. E João chega a registrar para que se cumprisse a Escritura. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa entender que Deus vê a história diferente da forma que nós vemos. A gente precisa entender que Deus vê a história como um todo. A lógica das festas é praticamente uma lógica invertida, tanto das festas quanto das profecias, porque muitas vezes nós podemos pensar que era Jesus quem cumpria as profecias. Não! As profecias cumpriam Jesus. As profecias e as festas apontavam para Jesus. Ele era a origem, não a festa. Não é Jesus quem cumpre o rito. O rito se cumpre por causa dele. Por causa de Jesus. Porque lá no Êxodo, meus irmãos, quando Deus disse para que escolhessem um cordeiro sem defeito, era por causa de Jesus. Porque Jesus viveu uma vida perfeita sem defeito. Lá no Êxodo, quando Deus diz para escolher um cordeiro e derramar todo o sangue desse cordeiro, é por causa de Jesus, porque todo o sangue dele foi derramado naquela cruz. Lá no Êxodo, quando Deus diz para que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado, foi por causa de Jesus, porque os seus ossos não foram quebrados. Jesus é a origem. O cordeiro era uma pré-figuração
da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus veio primeiro. Portanto, tudo o que Deus ensinava através das festas, através do sacrifício do Cordeiro, é porque primeiro se sacrificou Jesus. Estava determinado desde a eternidade que seu sacrifício deveria acontecer. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sangue, cordeiro, sacrifício, tudo isso já existia, porque Jesus já havia se sacrificado. E quando Deus traz ao conhecimento, Ele traz ao conhecimento da humanidade aquilo que já tinha acontecido na eternidade. Já estava determinado, Cristo havia de se sacrificar, porque o seu sacrifício já estava determinado desde a eternidade. Portanto, Páscoa, meus irmãos, é o momento em que o amor ganha forma. A Páscoa é o momento em que nós conseguimos compreender que nós temos aflições, nós temos dificuldades, mas o nosso Senhor também teve. Nós temos dores, temos aflições, mas o Senhor também teve naquela cruz. Nós passamos por um momento, muitas vezes, de solidão, de aflições, mas o Senhor também passou. Nós passamos por momentos de lutas, mas antes o Cordeiro se sacrificou. Ele passou primeiro por esses momentos, para que nós pudéssemos em paz passar. Para que nós pudéssemos dizer, tal qual Ele disse, tomar isso como verdade em nossos corações. Temos muito bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu a morte. Tenha bom ânimo. A Páscoa é sobre Jesus. E é o que nós falamos desde o início. É sobre o sacrifício de amor eterno. Mas a Páscoa também é sobre mim. A Páscoa é sobre você. A Páscoa é sobre o verdadeiro momento onde a nossa humanidade e a nossa finitude encontram sentido na libertação e na salvação de Jesus Cristo. Amém? Queria convidar aqui a minha esposa, que vai finalizar essa mensagem. Peço para que os irmãos prestem atenção e recebam essa palavra, em nome de Jesus. Tenho mais
Você aqui, que me ouviu falar durante todo esse tempo, que ouviu o vídeo, que viu agora esse belo monólogo, parabéns, meu filho. É impossível que você não sinta em seu coração Jesus te chamando. É impossível que você não compreenda que o que Ele fez foi por você. É impossível que continuemos vivendo as nossas vidas pela nossa vontade, pelos nossos prazeres, sem entregar de fato a vida por aquele que viveu de maneira perfeita, por aquele que pode nos dar habitação eterna com Ele no céu. É impossível que os meus prazeres e as minhas vontades sejam tão maiores que o sacrifício de Cristo naquela cruz, que me faça viver por mim, não por Ele. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça nesse momento, diante de tudo que foi falado. E se há alguém aqui que não tem entregue sua vida ainda para Jesus, gostaria de orar por você. Não precisa levantar sua mão, não precisa vir aqui à frente se você não quiser. Mas entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, viva por Cristo. E como foi falado, talvez Ele não te livrará de aflições, Ele não te livrará de dificuldades, mas Ele nunca disse que livraria. Ele te prometeu e nos prometeu salvação eterna. Isso Ele promete, além da sua presença constante conosco. Senhor Deus e Pai, eu te peço pelos meus irmãos, eu oro, Senhor, por aqueles que ouviram a Tua palavra, por aqueles, Senhor, que talvez estejam com o coração fechado, para permitir a entrada do Teu Espírito Santo, para permitir morada. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão tão presos a esse mundo que preferem um breve momento do que a eternidade. Eu oro, Senhor, por aqueles talvez que prefiram ficar de bem com a galera, por aqueles que prefiram ser bem vistos pela sua comunidade, do que por aqueles, Senhor, que desejam entregar as suas vidas e mostrar mudança em suas vidas. Eu sei que há muitos, Senhor, que talvez queiram agradar ao mundo, mas em troca disso sabemos, Senhor, que a sua alma se perde. Eu oro, Senhor, para que eles compreendam que o Teu sacrifício, Senhor, fala sobre graça, mas não foi de graça, Pai. Custou o sangue precioso de alguém inocente. Custou dor, sofrimento. Isso tudo para quê, Senhor, se não for para viver para Ti? Fortaleça, Pai, os meus irmãos que estão se afastando do Seu caminho. Que o Espírito Santo entre no coração daqueles que querem Te conhecer mais. É o que eu te peço, Pai, já te agradecendo pelo santo nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, nós teremos a ceia, tá? Você, irmão cristão, batizado pelo Senhor Jesus Cristo, batizado na igreja, você está convidado a participar desse momento. O momento da ceia não é um momento para que, se eu entendo que eu estou em pecado, eu não participo dele. Não. O momento da ceia é um momento para que seja feita uma autoanálise. E aquele que está em pecado deve participar da ceia, mas se arrependendo do seu caminho, fazendo uma autoanálise e participando então da ceia. Então eu convido os irmãos a ficarem de pé. Nós cantaremos o hino 1, 2, 3, Bendito Cordeiro, do cantor cristão. Os irmãos diáconos estarão nesse momento passando com o álcool gel e com os elementos da ceia, e nós daremos continuidade à ceia.
Seja bendito que na cruz por nós padecer. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavado, normas que não alcançar os pecadores remidos, perante seu Deus hoje estão. Almas que Alguém deixou de receber os elementos? Como nós lemos, irmãos, estamos no período de Páscoa. E o Senhor tomou o pão, porque aquele era o momento da ceia.
A ceia não era somente um momento de comer pão, era um momento de se alimentar. É por isso, inclusive, que Paulo vai orientar aos coríntios que estavam havendo um momento de baderna ali, uns estavam comendo antes dos outros, estava acontecendo uma briga, uma confusão ali no momento de Páscoa. A ceia é um momento familiar. A ceia é algo que rememora lá para aquele período da primeira Páscoa. E o pão é aquilo que representa o corpo de Cristo, aquele que nós vimos aqui nessas cenas. E essas cenas do filme talvez nem reflitam, na verdade, o que de fato aconteceu com Jesus. Embora muito forte, aquilo nem de longe é perto do que aconteceu com Jesus. Foi algo terrível. O sacrifício foi por mim, foi por você. Em memória de Cristo, comamos o pão. A estrutura da ceia judaica, ela era formada por 4 cálices. No momento ali da ceia, tinham 4 cálices. O primeiro cálice era o cálice da santificação. O segundo cálice era o cálice da ira. E o terceiro cálice, ele era sempre bebido após a ceia, que era chamado de cálice da redenção. É por isso que Jesus pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. Jesus está frisando bem que é aquele cálice e não os anteriores. O cálice que representa a nova aliança de Cristo conosco é o cálice da redenção. Fomos redimidos, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, em memória de Cristo, porque fomos redimidos, bebamos o cálice. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos podem se sentar. E aquele foi o momento de aquele foi o momento de festa, aquele foi o momento de alegria. Eu queria cantar um louvor com os irmãos. Um louvor com os irmãos para a gente celebrar esse momento de festa, de alegria. Um louvor que acredito que todos os irmãos conheçam. A grandiosidade do nosso Deus se deu pelo fato de que algo visto pelos outros como condenável, alguém se colocar no madeiro, Jesus transformou essa condenação em redenção, em salvação. E é por isso que nós cantamos.